exercício de desafio que foi proposto para vocês, que é para a gente criar um sistema para uma biblioteca. Aqui tem os requisitos do exercício e a gente vai montar ele aqui e vai testar ele também. Para começar, eu vou criar nossa aplicação padrão, mas antes disso eu vou criar uma pasta na minha área de trabalho, chamada desafio. Eu vou entrar na minha pasta e aqui eu vou dar o comando .NET new console. Aí ele vai me gerar uma aplicação padrão aqui. E aqui ele me retornou a mensagem de que foi bem sucedido o comando de restauração, ou seja, a gente conseguiu criar a nossa aplicação padrão. Para testar se está tudo funcionando, eu vou utilizar o comando .NET Run. .NET Build. E agora sim o comando .NET Run. Agora ele está compilando e ele vai mostrar a mensagem padrão dele, que é o Hello World. Então a gente já conseguiu criar a nossa pasta. Dentro da pasta a gente criou o arquivo padrão e a gente certificou que ele está rodando certinho. Agora com o Visual Studio Code, a gente vai abrir nossa solução. Eu vou abrir a pasta do desafio e assim a gente vai conseguir fazer as edições no projeto. Então a gente pode começar a editar a partir do program.cs. Aqui está aquele programa que nos gerou Hello World no nosso terminal. Vou aumentar um pouco a fonte aqui para vocês. E a gente pode começar a fazer as modificações a partir disso daqui. Eu não vou precisar de nada disso, então eu posso apagar. Eu vou utilizar o namespace, aliás, eu vou utilizar a biblioteca padrão do sistema, eu vou utilizar a biblioteca padrão do C#, que é a System. Eu vou definir um namespace chamado desafio. Dentro desse namespace eu vou criar minha classe principal, que vai ser a classe programa. E dentro da minha classe programa eu vou ter o meu static void main, que é a nossa rotina principal. Feito isso, a gente pode começar a desenvolver a classe que o exercício está nos pedindo. Ó, ele vai ter que ter uma classe chamada livro, ok? Então a gente vai definir nossa classe livro. Que ela vai ter como atributos a string título, autor, gênero e um booleano de disponibilidade. Então vai ser título, uma outra string para autor, string gênero, e um booleano de disponibilidade.
Feito isso, eu vou usar o método construtor dessa classe, do tipo public, que vai receber como argumento de entrada uma string de título, uma string autor, uma string gênero e um booleano e disponível. Dentro desse construtor eu vou popular o conteúdo dos atributos desse objeto. Então o atributo título vai ser igual ao valor imputado no momento que eu criar o objeto. E o mesmo se repete para os outros. Autor vai ser igual ao autor. Gênero vai ser igual a gênero. Gênero igual gênero. E por fim, disponível vai ser igual ao disponível. Tudo bem? Então a gente fez a definição dos atributos desse objeto e a gente definiu o método construtor. Agora o exercício pede pra gente criar os seguintes métodos: emprestar, devolver e informações. O método emprestar ele deve verificar se o livro está disponível. Se estiver, mudar o status para indisponível. O método devolver ele vai fazer o procedimento oposto. E o método de informações vai imprimir as informações do livro, né? O título dele, autor, gênero e a disponibilidade. Então eu vou criar um método public que não vai retornar nada, que vai ser emprestar. Não vai receber nenhum parâmetro de entrada. E o que ele vai fazer aqui é public. E o que ele vai fazer vai ser alterar o estado de disponibilidade. Eu poderia fazer isso aqui de duas formas, tá? Eu poderia falar que disponível vai ser igual ao estado inverso anterior de disponível, né? Ou seja, ele simplesmente vai pegar o que é true e transformar em false, pegar o que é false e transformar em true. Só que eu prefiro fazer de outra forma. Eu prefiro fazer ele um pouco mais robusto. O código vai ficar maior, porém mais legível. Então, se disponível for igual a true, disponível vira false. Do contrário, disponível vira true. Tudo bem, a gente gastou um pouco mais de linhas, porém o nosso código está mais intuitivo sobre o que ele faz. Como isso aqui é uma função do tipo void, ela não prevê retorno, ou seja, eu não preciso retornar nada. Porém, eu vou colocar aqui um retorno só para indicar quando a gente for fazer a leitura desse código, que aqui é o ponto onde ele encerra a função. Ok? Aqui eu vou criar um public void de devolver. Tudo bem? E é a mesma coisa. Aliás, perdão. Aqui em emprestar, na verdade, ele deve sempre colocar como disponível igual a false. Certo? E para ele colocar o valor de disponível igual a falso,
ele tem que verificar se o disponível ele é verdadeiro, né? Porque para mim emprestar ele, o livro tem que estar disponível. Se o livro não estiver disponível, eu vou ter que dar um console writeLine para informar para o usuário que o livro não está disponível para empréstimo. Tudo bem? Eu vou copiar isso daqui e colar aqui no meu método de devolver. Só que aqui eu vou inverter a lógica. Aqui eu vou informar que não é possível devolver o livro. Porque o sistema ele já consta como devolvido. Ok? Então a gente fez o nosso método de emprestar, o método de devolver. Agora a gente tem que fazer o nosso último método, que é para mostrar o status do livro. Eu vou criar uma public void de novo, chamada status livro. Tudo bem? Status livro, eu vou salvar numa string conteúdo chamado status, que ele vai ser um operador ternário que vai analisar a variável disponível. Se o livro estiver disponível, então eu vou exibir para o meu usuário que está disponível. Se não, eu vou exibir que ele está indisponível. Tudo bem? E agora eu vou colocar o meu console writeLine. O livro, e aqui vai o título do livro, do autor, cujo gênero é gênero está, e que eu vou colocar o status. Tudo bem? Então defini as características do meu objeto e os métodos dele. Agora a gente vai chamar na nossa rotina principal. Então livro vai ser igual a um novo livro. Vou colocar aqui um exemplo de livro, sei lá, Harry Potter. Autor acho que é J.K. Rowling, alguma coisa assim. Vou colocar só J.K. Do gênero fantasia.
disponibilidade inicial dele vai ser disponível. Ok? Então eu vou verificar o status desse livro. Depois eu vou emprestar ele. Verificar o status dele após o empréstimo. Depois eu vou devolver. Por fim, eu vou verificar o status dele após a devolução. Então a gente pode executar o programa aqui já. Só aguardar compilar. Então olha aí. A gente define o nosso objeto como sendo disponível no começo. Então ele mostrou aqui, o livro Harry Potter do autor J.K., cujo gênero é fantasia, está disponível. Depois a gente emprestou ele. Então o status dele foi para indisponível. A gente devolveu ele, então o status foi para disponível. Sendo assim, a gente verifica o correto funcionamento do programa. Ok? E assim a gente encerra o exercício.